Olá, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de história. Vamos hoje tentar falar um pouquinho sobre o imperialismo, que é um tema da história, como sempre, guarda uma relação muito próxima com o imperialismo, até porque essa palavra imperialismo é utilizada em alguns contextos, né, para algumas situações até hoje. Então, é importante a gente entender um pouquinho o que foi o movimento imperialista ou neocolonialista, tá certo? Ali do final do século XIX, iniciozinho do século XX, tudo bem? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Espero que esse vídeo ajude a você estudar em casa ou então conhecer, que contribua, né, para conhecer um pouquinho mais sobre a história dentro desse projeto de levar até vocês um pouquinho sobre alguns pontos, alguns temas importantes da história dentro dessa ideia mais ampla de história pública, que é a história para todos e não ali restrita ao âmbito acadêmico. Bem, então vamos aqui para alguns slides que eu preparei para vocês que vão ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre o imperialismo, certo? Bom, como eu disse, imperialismo ou neocolonialismo, certo? Vou só ajustar aqui para ficar mais fácil. Imperialismo ou neocolonialismo. Por quê? Lá no finalzinho do século XV, XVI, XVII, ocorreu o que a gente chama de período colonial ou colonialismo, certo? Que foi protagonizado por Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda. É nesse contexto que o Brasil foi ocupado, por exemplo, pelos portugueses. Então, ali a gente teve o colonialismo, ou período colonial. O que vai acontecer em final do século, na segunda metade do século XIX e início do século XX, é um novo colonialismo, um novo período, uma nova leva colonial. Daí o nome neocolonialismo, esse prefixo neo, vocês sabem que significa novo. Mas é mais comumente chamar esse período de imperialismo, porque a ideia de imperialismo ela é um pouco diferente da ideia de colonialismo. Vamos ver do que se trata. Então, o imperialismo, né, consiste numa política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre outra ou outras. Tá? Qual é a diferença de imperialismo para colonialismo, então? Que a ideia do imperialismo ela não necessariamente comporta a ideia de um domínio territorial, tá? Embora esteja aqui, pode ser isso também, mas não necessariamente. Geralmente, o domínio imperial ele se dá de outras formas, como um domínio cultural, como um domínio econômico. Então, você pode dominar, uma nação pode dominar outra nação, não apenas territorialmente, como os portugueses fizeram aqui no Brasil, mas ele pode dominar economicamente, sem um soldado naquele território. E foi isso que foi feito, em grande parte, nesse movimento imperialista. Então, potências europeias do século XIX, potências que já estavam em processo de industrialização ou já se industrializaram, como a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, a Itália, a Alemanha, a Bélgica, a França, dominaram territórios ou exploraram esses territórios, principalmente na África e na Ásia. Mas não somente, a gente pode colocar dentro dessa ideia de imperialismo, por exemplo, os Estados Unidos na sua expansão para o sul do que hoje é o próprio Estados Unidos, para o México, para a região da América Central, para a região do Pacífico. A gente pode colocar nessa leva também o Império Russo, né, na medida em que a Rússia se transforma em um império justamente nesse século XIX, ou expande esse império no século XIX, o próprio Japão também para a região do Pacífico, enfim, tem uma série de ismos.
nesse século XIX. O que a gente vai tratar aqui nesse vídeo é principalmente o imperialismo europeu sobre a África e a Ásia. Bem, continuando então. Essa ação, né, expansionista do capitalismo, dentro da lógica de expansão do capital, ela ocorre motivada principalmente pela necessidade que o capital tem de se expandir a partir da segunda metade do século XIX, que a gente vive a época da chamada Segunda Revolução Industrial. A primeira teria sido lá ainda no século XVIII, na Inglaterra. Vou colocar aqui na descrição do vídeo a nossa videoaula sobre a Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial do século XVIII e se aprofunda com a segunda Revolução do século XIX, entrando no XX, a necessidade de muita matéria-prima, muita mão de obra, muito mercado consumidor para esses novos produtos que estão surgindo. Tudo bem? Nessa segunda Revolução Industrial, por exemplo, se desenvolvem os motores elétricos e a explosão, a siderurgia do aço, os barcos movidos a hélice, os sistemas ferroviários, é a era do trem, né? E rodoviários, o telégrafo, o telefone, o automóvel, que é inventado ali no final do século XIX, o avião no início do século XX, tudo isso vai permitir um avanço das forças imperialistas de um modo sem precedentes. Tá? Essas potências industriais vão necessitar de muito carvão, minério de ferro, enfim, tudo necessário para essa produção. E a Europa não tem. A Europa é muito pobre em recursos naturais. E aonde é riquíssimo em recursos naturais? Na África e na Ásia. Então, é lá que eles vão buscar esses recursos naturais para o seu próprio desenvolvimento. Tudo bem? Aqui embaixo a gente tem uma charge. Aliás, a charge é um meio fantástico para a gente entender o que foi o imperialismo. E aqui a gente tem dois nobres, né? À direita, em vermelho, um nobre inglês, e à esquerda, predominando o azul, um nobre francês, jantando ali o mundo, né? Jantando ali a África e a Ásia, dando essa ideia, né? de domínio, de exploração que os europeus vão passar a ter ainda mais, né? Sobre a África e a Ásia. Bom, mas para você dominar um povo, você dominar toda uma nação, todo um território, você não pode chegar apenas com justificativas econômicas. Então, havia uma justificativa civilizacional muito importante, né? Os europeus acreditavam-se superiores em termos biológicos mesmo, mas em termos econômicos, culturais, políticos, em relação ao africano e ao asiático. Se desenvolve, então, ali no final do século XIX, a ideia de um darwinismo social, fazendo referência ao naturalista inglês Charles Darwin, que é aquele que desenvolve a teoria da evolução das espécies. Então, promovia essa ideia a sobrevivência dos mais fortes sobre os mais fracos. No caso das nações mais fortes sobre as nações mais fracas. Então, a construção dessa noção de que há nações mais fortes e que, até por um direito natural, elas devem controlar, dominar e ensinar a essas nações mais fracas como viver. Tá? Então, passa também muito por essa justificativa a ideia de que os povos africanos, os povos asiáticos, são povos primitivos, selvagens, atrasados, e que a boa cultura católica ou cristã europeia vai levar até esses povos atrasados à civilização. Tá? Em grande parte, a justificativa de domínio dos povos europeus sobre os africanos e asiáticos não se dá apenas por uma questão econômica, mas se dá, sobretudo, por uma questão civilizacional. A ideia de que eles estão levando até esse povo
a boa cultura, os bons costumes, a boa e verdadeira religião para esses povos atrasados. Obviamente que vai haver resistência, né? Dentro de uma lógica mais ampla, obviamente, povos africanos e povos asiáticos não são culturas atrasadas, muito pelo contrário. A gente encontra na África e na Ásia civilizações avançadíssimas, tá? A gente não pode esquecer que na África você teve o Império Egípcio e outros impérios mais ao sul do Saara, extremamente desenvolvidos intelectualmente, culturalmente, super complexos. Na Ásia você tem um império, né, o Império Mongol, o Império Chinês, o Império Indiano, então civilizações também super complexas, de nada tinham de inferiores ou de selvagens, mas é esse o argumento, né? Um argumento etnocêntrico, ou seja, tendo como centro um determinado tipo de cultura, no caso, a europeia. E tudo que está fora dessa cultura é selvagem, é atrasado. Isso serve, inclusive, muitos discursos hoje em dia reproduzem isso, né? A ideia de que você tem uma cultura correta, né? E tudo que está fora dessa cultura é o errado, é o atrasado, é o selvagem. Isso é uma visão etnocêntrica, onde a sua etnia está no centro, né? Tudo fora da sua etnia é atrasado, é errado. Bom, só que essas potências europeias, elas vão começar a brigar umas com as outras pelo domínio do território. Aqui embaixo a gente tem uma charge de vários personagens representando povos europeus, cada um com sua faca na mão, repartindo a África, cada um querendo um pedacinho ali da África. À esquerda, né, colorido, a mesma ideia. Tem uma pizza, né, que representaria a China e várias potências europeias, a Rússia, né, a Inglaterra, a França, o Japão, todas elas de olho ali no Império Chinês querendo dividir. Então, para tentar evitar confusões maiores entre esses povos, foi organizada em Berlim, na Alemanha, uma conferência chamada Conferência de Berlim, em 1884, que é a conferência que partilha a África e a Ásia. Divide, recorta o continente arbitrariamente entre esses povos, tá? Não respeitando divisões milenares que esses povos já tinham entre si, muitas vezes colocando no mesmo território tribos inimigas, ou separando em territórios diferentes a mesma tribo. Isso vai gerar uma série de disputas internas dentro de cada novo estado que os europeus vão construir artificialmente. Não é à toa que, ao longo do século XX, e entrando agora também no século XXI, vários povos, várias tribos africanas continuam se matando dentro de um território. Tá? Então, se a gente olha hoje para conflitos africanos, como os de Ruanda, por exemplo, que foram violentíssimos ali nos anos 90, a gente não pode colocar exatamente culpa nos africanos, esses africanos selvagens que estão em guerra. Não, senão você vai estar comprando o discurso do colonizador lá do século XIX. Na verdade, isso tudo foi provocado pelos colonizadores ou incentivado pelos colonizadores, de modo a colocar dentro do mesmo território tribos inimigas. É a lógica do dividir para dominar. Se você tem dentro do mesmo território 2, 3, 5 tribos em guerra, é mais fácil uma instituição externa controlar, já que eles estão ali todos brigando entre si, então uma instituição, uma instância superior seria mais fácil controlar. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Tudo bem? Então essa conferência dividiu a África e a Ásia entre essas potências europeias. Para terminar, quais são as consequências dessa exploração imperialista que a gente vê até hoje? Por que a África e parte da Ásia são as áreas mais pobres do mundo? Por quê? Né? Não é pela sua inferioridade cultural, pela sua falta de vontade de trabalho,
porque são preguiçosos, não, nada disso, pelo contrário, né? Isso tudo é fruto de uma exploração territorial imensa que o continente, por exemplo, africano sofreu desde o século XV, lá no início do período colonial, quando, por exemplo, milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil como escravos. Então, como colocar a culpa no africano da sua própria miséria? Tá? Nessa charge aí, por exemplo, que a gente está vendo na tela, você vê muito bem isso, né? É um buraco na África e aonde está a riqueza desse buraco que foi escavado na África? Está na Europa, está nos Estados Unidos, está nos países mais ricos, tá? Então, se esses países mais ricos são ricos, em grande parte é devido à exploração desses outros territórios. A gente não pode ver esses territórios mais pobres no mundo como algo natural. Não. Aconteceu alguma coisa lá no passado que faz com que esses povos hoje sejam pobres. Então, como consequência, a gente tem o empobrecimento dessas comunidades locais, a submissão cultural, um processo de aculturação, que é um processo de substituição de cultura, mas ainda incorporando a cultura antiga. Então, por exemplo, hoje na maior parte da África, você fala a língua do colonizador. Na África do Sul, por exemplo, você fala inglês, que é a língua do colonizador, mas você também fala as línguas locais. Então, é uma cultura híbrida, né, que mistura, ali, em muitos casos, a cultura do colonizador e a cultura que ali já estava. Há uma exploração muito grande do trabalho nesses locais, a perda, obviamente, de liberdade, de soberania dos povos, já que, como eu falei, né, essas divisões artificiais do território fazem com que isso aconteça, a perda dos recursos naturais e humanos, como, por exemplo, a escravidão. Tudo bem? Essa lógica do imperialismo, nesse sentido aqui que a gente está falando, ela se inicia, então, em meados do século XIX e vai até a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é um divisor de águas. Muitos desses povos começam seus processos de independência ali no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, anos 30, 20, isso se intensifica após a Segunda Guerra Mundial, quando esses impérios que dominavam esses territórios começam a se fragmentar. Tá? E também pela existência da resistência desses povos à colonização. Para terminar, eu vou dar aqui como dica para vocês a leitura de um livro que é fundamental para o entendimento dessa chamada Era dos Impérios, que é, aí vocês estão vendo invertido, né? Mas é do historiador Eric Hobsbawm, o livro chamado A Era dos Impérios. É um livro grosso, mas é um livro fundamental para a gente entender esse momento da história mundial. É um livro base para se entender o que foi o imperialismo. Bem, espero que o vídeo tenha ajudado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir também a página. Tudo bem? Obrigado, até a próxima.